Vamos agora falar sobre métodos de estudo. Vale a pena ressaltar aqui, chamar atenção para um ponto crítico, que hoje vivemos uma crise de interpretação no Brasil. Ela não só é na questão bíblica e espiritual, mas também educacional e cultural. Hoje passamos por um momento que a educação é deficiente. Outras coisas que têm agravado isso, as coisas muito superficiais, é muita informação e pouco aprofundamento de conhecimento. Ninguém mais aprofunda e busca uma coisa. Hoje é a questão do imediatismo. E isso também reflete uma ignorância bíblica generalizada. É triste dizer isso. Mas hoje as pessoas buscam a palavra do dia, mas não o contexto. Hoje as pessoas querem viver um versículo, Filipenses 4,13. Posso tudo naquele que me fortalece. Não olha nem o contexto, não tem nem o trabalho de ler o 12. Não tem o versículo, né? Não fala nem o capítulo 3, nem e o demais, não. É só o texto, a palavra do dia. Retira esse versículo como se fosse slogan e usa isso até na igreja. Joga aquele slogan lá e aí prega. Precisa ter uma ligação com o todo. Qual o plano de Deus como um todo? É isso que falta. O que é que preciso fazer? Reeducar espiritualmente a igreja. Ensinar os fundamentos da hermenêutica desde cedo. Resgatar a centralidade da palavra com profundidade. É difícil, porque nem no secular acontece mais isso. A igreja tem que despertar. Eu não falo isso de uma igreja específica. Eu falo da igreja de Jesus Cristo na terra. Então, precisamos estar alerta para isso. Mas vamos lá. É uma matéria um pouco difícil. Eu vou tentar trazer do modo mais prático possível. Coisas que estudei há 20, 30 anos atrás, do português, né, nosso. Métodos de interpretação. É muito usada a questão da hermenêutica, a questão do direito. Né, os advogados, aqueles termos, né, o juridiquês. Como entender a intenção do autor. O lexo é as palavras individualmente. A sintática, a função de cada palavra dentro da frase. Porque as formas literárias, ela tem a prosa, tem a poesia, que é linguagem figurativa frequente, né, que acontece. Apocalíptica, que tem muito simbolismo. Então a gente tem que começar pelo mais fácil e ir caminhando. Imagine você começar a ler a Bíblia de Apocalipse, aí abrir lá, dizer que Jesus, a boca dele saiu uma espada. Ah, Jesus estava com espada na boca, saindo? Tem que entender o simbolismo. Qual o tipo da linguagem? Então, são uma linguagem simbólica, então você tem que entender. Não a interpretação literal. É preciso analisar essas denotações de palavras antigas, estudar o uso delas em outras literaturas antigas também, analisar sinônimos, antônimos, estudar a etimologia das palavras, que significa a origem delas, e principalmente descobrir os significados da palavra na época do autor. Ferramentas como concordâncias, quais são os outros textos que falam essa mesma palavra. Como descobrir essa denotação intencional no contexto? Ver definições ou explicações dadas pelo próprio autor. Então, nessa questão da interpretação do texto, é muito importante determinar primeiro se a palavra está em uma forma de figura de linguagem. Para isso, a gente tem que olhar passagens paralelas, fazer análise teológica, entendendo como essa passagem se enquadra num padrão total da revelação de Deus. E qual é esse padrão? Fazer essa pergunta prévia. Qual é o padrão de Deus? Qual é o padrão de Deus? É o enredo divino que une toda a Bíblia.
Toda a Bíblia é unida em um tema só. É Deus se revelando ao homem para salvá-lo e glorificar o seu nome por meio de Jesus Cristo. É importante a gente entender esse modelo. Essa análise literária, ela ajuda a gente identificar o gênero literário. É uma história? É uma passagem histórica? É uma passagem narrativa apenas narrando algo? Foi uma carta? É uma poesia? É um apocalipse, como no caso do Apocalipse, são simbologias, imagens figurativas? Para entender, a partir daí é que a gente vai conseguir interpretar a passagem. Sem essa análise prévia, a gente não vai conseguir entender o texto. Tem alguns métodos, outros métodos também de interpretação, a qual é o método analítico. Ele divide e interpreta o texto, vai dividindo o texto ali e interpretando. O sintético, que é uma visão global do livro. Temáticos, ele estuda por assuntos, como é o caso da teologia sistemática. Ela pega o estudo por temas, tema salvação, tema pecado. Então os temas, os principais temas são os princípios de Deus ali, você vai pegando ali, a graça de Deus, o tema sobre a graça, tema sobre a salvação, depois obras do Espírito Santo, aí que a gente pega lá a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a soteriologia, a gente lê lá a antropologia. Então são temas que a gente vai dividindo e fazendo. Tem o biográfico, que é o estudo do personagem, você vai ali estudar sobre Davi, né? Desde quando ele estava lá nos pastos, lá cuidando das ovelhas do pai, até quando ele vira rei de Israel, a sua queda e tal. Então você vai fazer a biografia de Davi. O modo indutivo, observação direta no texto. Tem texto que você lê ali, Jesus chorou. Você já induz ele, não, Jesus chorou. Automaticamente o texto ali não tem interpretação, já é um texto revelado, mas nem todos são fáceis assim. Tem texto que precisa realmente um contexto geral para você conseguir entender. Esses métodos vão facilitar a sua compreensão e também a sua aplicação dos textos. Você, para ser salvo, para entender a obra de Deus, basta o Espírito Santo tocar. Se você escutar, como eu digo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que nele crê não pereça e tenha vida, mas tenha a vida eterna, você com o Espírito Santo ali, você recebe a sua salvação. Mas se você quer ser um pregador do Evangelho, se você quer ser um ganhador de almas, você quer ser sábio, que a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Então, a partir do momento que você ganha alma, como é ganhar a alma da pessoa? Não. A alma ali está falando de vidas. Almas de vidas. Então, assim, tudo isso são contextos que a Bíblia coloca. Tem vários exemplos na frente que vai dizer a carne. A palavra carne na Bíblia pode significar do tecido muscular, a carne, ou vai tratar a carne como uma figura de uma pessoa, ou vai tratar como uma pessoa como um todo. Então, é importante estudar essa palavra, como ela está inserida num contexto, o que é que ela quer dizer na frase. Fazendo essa observação mais uma vez, a questão da hermenêutica, a interpretação do texto, está complicado hoje até nas coisas seculares. O professor passa uma prova na escola, manda interpretar o texto, a pessoa não sabe. Quando chegar na Bíblia vai ter a mesma dificuldade. Eu sei que algumas pessoas é por falta de oportunidade, às vezes nasceu numa situação difícil, não teve a oportunidade de estudar, porque ou estudava ou trabalhava, ou comia ou estudava. Então, assim, a pessoa às vezes teve que trabalhar para se manter, para sobreviver, não teve o acesso à educação. E quando tem acesso, às vezes a educação não é de qualidade. Mas é importante, se você tem essa oportunidade, você está estudando esse vídeo, tire um tempinho para estudar a palavra de Deus, e usando essas ferramentas, que é a hermenêutica, é a ferramenta, é essencial ser usada, porque o pecado obscureceu o entendimento humano, tornando necessário um esforço. É preciso fazer um esforço para evitar erros de interpretação da Bíblia. Na passagem de 2 Pedro 3,16, diz assim, entre os quais há pontos difíceis de entender. Pedro falando que Paulo teve escrito que as pessoas mudavam esse sentido das coisas. Então, assim, entre os quais há pontos difíceis de entender,
que os ignorantes e instáveis torcem, como também as demais escrituras, e a Bíblia diz, e fazem isso para a própria destruição. Então, o perigo está aí também, porque a gente não está lendo uma prova que a gente vai tomar 0 e depois vai fazer a recuperação, não. A gente está tratando aqui do homem, nós estamos falando de juízo, nós estamos falando de para onde vamos nós. Então, a nossa conduta é muito importante em relação a essa questão também espiritual. Devemos ficar atentos, porque estamos falando de vida ou morte. Ufa! É muita coisa para se falar e eu fico tentando escolher, resumir ao máximo e trazer uma linguagem que fique fácil para equiparar, para que todos possam entender o texto. Então, essa foi uma jornada aí rápida sobre a história da interpretação, né, e pela metodologia proposta. E vamos lá, você está achando até aqui? Vamos agora para a exegese bíblica. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, falando agora sobre a exegese bíblica. A exegese é extrair o sentido do texto. O que o texto realmente quer dizer. Você retirar, conseguir tirar o que o texto está falando, você está fazendo a exegese. No caso da Bíblia, requer atenção ao contexto histórico e gramatical. Como já falamos, a questão histórica, a questão linguística, né, a questão cultural. Então você analisar esses pontos. Ter o entendimento das palavras, se possível, consultando o original. Hoje tem aplicativos da Bíblia aí, que você pega aquela palavra ali e já consegue ver ela no sentido, na linguagem original e o sentido daquela palavra. Mas o importante é saber, né, identificar qual a intenção do autor. Aquele livro trata sobre o quê? O exemplo claro de fazer uma exegese, aqui em João 14,6, mostra que Jesus é o único caminho ao Pai. Isto não é uma opinião ou uma sugestão, é uma afirmação que Jesus Cristo é exclusivo. É uma afirmação que o próprio Jesus falou da questão da exclusividade. Eu sou o caminho. Não tem brechas para interpretação. A interpretação aí é literal. Ele é o caminho, ele é a vida. Então não tem vida, não tem caminho sem Jesus.